PA de segunda ordem. A figura a seguir representa uma torre de 4 andares, construída com cubos idênticos empilhados, sendo sua base formada por 10 cubos. O número de cubos que formam a base de outra torre com 100 andares, construída com cubos iguais e procedimento idêntico ao anterior, é de... Bem, eu já sei, pela informação do problema, né, que a base, né? Eu vou contar o andar de baixo para cima, de cima para baixo, aliás. Então vamos supor que o último, né, que é a base, na realidade não seja o primeiro andar, seja o quarto, né? Então eu não vou chamar de andar, eu vou chamar de camada, né? A quarta camada, o problema já disse que tem 10 cubos. Bem, vamos olhar a primeira camada. A primeira camada só tem um cubo. Perceba que a segunda camada, ela tem 3. Ela tem um embaixo desse, que era o que estava o único da primeira camada, e mais 2 que foram acrescentados. A terceira camada tem os mesmos 3 que estão escondidos sobre os outros 3 da segunda camada, né? Mais 1, 2, 3, ou seja, tem 6 cubinhos na terceira camada. Bem, vamos começar a perceber as relações, né? Será que a cada camada eu acrescento uma quantidade constante de cubinhos? Bem, a resposta é não, né? Perceba que da primeira para a segunda foram acrescentados apenas 2 cubinhos, mas da segunda para a terceira eu já acrescentei 3. E perceba que da terceira para a quarta eu acrescentei 4, justamente esses 4 que eu estou marcando agora. Bem, provavelmente não, com certeza na quinta camada nós teremos 15 cubinhos, né, se a gente continuasse esse processo. Então, ou seja, eu somaria mais 5. Bem, essa sequência de números 1, 3, 6, 10, 15, ela, por definição, ela representa uma PA de segunda ordem, né? Porque eu não estou somando o mesmo termo sempre, mas os termos que eu estou somando formam uma PA de primeira ordem, né? 2, 3, 4, 5. E o que isso me ajuda a resolver o problema? A pergunta do problema é, se eu fizer uma outra torre, só que em vez de 4 andares, 100 andares, né, a base, ou seja, que eu estou chamando de quarta etapa, a base que na questão eu chamei de quarta etapa, mas que na figura que eu vou formar vai ser a 100ª etapa, vai ter quantos cubinhos, né? Bem, perceba o seguinte, se eu construísse, em vez de 100 andares, construísse apenas 5 andares, ou seja, a minha camada da base seria a quinta. E perceba como é que eu achei esse 15. Pegando o 1, somando com 2, 3, mais 3, 6, 6 mais 4, 10, mais 5, 15. Né? Ou seja, se eu parasse na quarta camada, né, como parou a própria figura, seria pegar o 1, somar com 2, somar com 3, somar com 4, daria 10. Ora, se eu vou construir 100 camadas, né, a quantidade de cubos só da base, né, da minha torre de 100 andares, ou seja, a quantidade de cubos da 100ª camada, vai ser dada por essa soma. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 100. Né? Perceba, o último número a ser somado na quinta camada foi 5. O último número a ser somado na quarta camada foi 4. Então, o último número a ser somado na 100ª camada vai ser 100. Então, a quantidade de cubinhos que tem na base de uma torre de 100 andares é dada por essa soma. E essa soma é uma PA de primeira ordem, né? É só pegar o primeiro e o último, né? E perceber que o segundo e o antepenúltimo, a soma também dá 101, né? E eu tenho, se eu tenho 100 números, eu vou ter 50 pares. Então vai ser 101 vezes 50. Ou usar a própria fórmula da soma dos termos de uma PA, que saiu dessa ideia, né? É pegar o primeiro termo, somar com o último,
multiplicar pela quantidade dividida por 2, sabe? O primeiro mais o último é porque a soma é constante. E 100 sobre 2 é a quantidade de pares. Bem, 101 sobre vezes 50 responde o problema. Então, a soma procurada dá 5.050. 5.050 diz que o gabarito é a letra A. Bem, espero que tenha ficado claro. Um abraço e até a próxima.